Amazonas decidiu, pela segunda vez, suspender o reajuste salarial que elevou os ganhos de prefeito, de secretários e de vereadores. Meus amigos, para termos aqui uma ideia para dimensionar, realmente o salário do prefeito de Manaus, o David Almeida, foi de 27 para 35 mil reais mensais. Com reajustes ali para a Câmara toda, o custo estava estimado em 13 milhões de reais por ano, pessoal. A decisão para negar o recurso foi unânime, tá? E quem está à frente desses esforços para barrar esses aumentos exorbitantes, para dizer o mínimo, é o advogado Daniel Ribas, que fala agora ao vivaço com a gente aqui no palco do Morning Show. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela presença, doutor. Conta pra gente aqui como que você entra nesse processo e qual foi a estratégia principal para você denunciar mais um perdularismo, né? um gasto excessivo aí e um desrespeito ao contribuinte amazonense. Bom dia, André Marinho, primeiramente. Vou cumprimentar também o Mano, a Mari, a Priscila. André, eu já venho há mais de 13 anos aí atuando como cidadão contra esses desmandos políticos, né, que eu assim os declaro, né, assim os considero os desmandos políticos, porque não pensam na coletividade, pensam no benefício próprio. Então, essa é mais uma ação que eu tenho, né, e ela é a de maior repercussão econômica, né, como você mesmo acabou de mencionar, 13 milhões por ano, supera aí 30 e poucos milhões ao longo do mandato, né? Isso se a gente considerar apenas os subsídios ali dos agentes políticos. Como o teto do prefeito ele impacta o funcionalismo público, isso aí, esse prejuízo ao erário, né, digamos assim, eu caracterizo como prejuízo, supera 40 milhões com certeza. Então é uma medida, é uma ação judicial, é uma ação popular, ela é a nomenclatura dela, que permite a qualquer cidadão se opor a atos do poder público, dos agentes políticos, que causem prejuízo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente, Maravilha. Entre outros. Bom, você está no caminho certo, está na luta certa, a responsabilidade fiscal parece que não é uma pauta que a gente, tem que tratar como impopular, nesse momento é quase que existencial, e para dar o exemplo que é um país que está carente de exemplos, é só o exemplo que arrasta. Minha diretora Helena, a gente pode ir com o Mano Ferreira aqui para mais uma pergunta? Mano Ferreira com uma pergunta, então, vamos lá. Primeiro, Daniel, muito parabéns pela atuação, é essencial esse tipo de fiscalização, e você sabe que o Livres, a organização que eu dirijo, publicou o Índice de Disparidade Salarial, que mede a distância entre o salário da elite do Estado brasileiro e da população. E no levantamento entre municípios, entre capitais de Manaus, tem, com esse salário reduzido, né, depois da sua atuação, a terceira maior disparidade entre todas as capitais. De um jeito que o prefeito ganha 12 vezes mais do que a renda média dos cidadãos. E na minha avaliação, eu queria ouvir o que é que você acha dessa tese, a gente vive uma bolha, um deslocamento da elite do Estado brasileiro que acaba prejudicando o senso de legitimidade e representação da própria democracia, quando os salários são completamente desconectados da realidade da população, né? Bom dia, Mano. Não só isso, Mano, eu também estava verificando, no ano passado tinha mais de 150 mil crianças sem vaga nas escolas, lá em Manaus. Complementando também aí a sua informação, a capital Manaus, ela é a 21ª em qualidade de vida. Então, se a gente pegar e colocar de trás para frente, ela é a 7ª pior capital para se viver no país. Então, é como você disse, é uma bolha em que os políticos, os agentes políticos, acreditam que, para eles representarem justamente a população que mais sofre por falta de saúde, falta de vaga em escola, falta de educação, falta de segurança, para eles representarem essa população, que é a base ali da pirâmide, eles precisam estar no topo da pirâmide em termos salariais. Então, é uma desconexão com o eleitor, com o cidadão, com a população. É algo surreal, né? E em outros países, nós vemos... naqueles países que nós falamos, né, países de primeiro mundo, não na verdade é normal em alguns casos os políticos andarem de metrô, andarem de bicicleta, irem trabalhar dessa forma. E no Brasil está totalmente diferente, né? Então é isso que nos distancia e não nos faz sentir representados pelos políticos que lá estão.
Fora que Manaus, e pobre povo manauara, né? Manaus, há um bom tempo, virou quase que um sinônimo de infraestrutura precária, de acesso absolutamente, enfim, embargado, difícil. Enfim, teve a pior seca ali no ano passado também no Rio Amazonas, isso claro que afeta. Talvez o símbolo mais doloroso aí do auge da pandemia, com a crise ali dos balões de oxigênio, se deu em Manaus. E ainda tem o prefeito, tem a pachorra aí com toda a sua trupe de tentar avançar com um reajuste desse que vai 100% na contramão do bom senso, do mínimo de bom senso, que parece que virou artigo de luxo nesse país, lamentavelmente. Doutor Daniel Ribas, parabéns, segue firme e forte na atuada, é importante, e a gente agradece a tua presença aqui e um espaço para umas considerações finais e um recado aí para todo o povo manauara e também toda a nossa audiência. Agradecer, André Marinho, mais uma vez a oportunidade. Já estivemos falando de uma situação lá de Apucarana, né, ano passado. Lá a expressividade econômica era bem menor. Então a gente continua nesse objetivo, né, que é simplesmente de mostrar que o cidadão tem o poder de se opor aos políticos. Eu não estou incitando violência, é se opor de forma fundamentada, se opor de forma jurídica, há mecanismos para isso, né? E o maior poder do cidadão, a gente vê em alguns casos em que os líderes aí, né, de aperfeiçoamento pessoal, inteligência emocional, eles utilizam a expressão que o não é libertador. E esse é o maior poder do cidadão, dizer não àquele político que não representa, aquele político que está desconexo da realidade, conforme o Mano acabou de falar. Esse é o maior poder do cidadão, de dizer não àquele político que não está lá para representar a base da pirâmide, que é aqueles que mais necessitam. Então, deixar essa mensagem: você, cidadão, você pode se opor e você tem o poder do não. E esse poder é libertador. Sem dúvida alguma. Obrigado demais, doutor Daniel Ribas, representando bem aí os manauaras, os amazonenses e também, por que não, os brasileiros que estão precisando de exemplos como esse. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tem que exaltar ações como essa, não tem jeito. Está em falta e quando acontece, merece todo o realce. A gente não está aqui só, como muita gente diz, para ser profeta do apocalipse, para ficar tacando tomate, apesar de ser de especialidade da casa, por mais que a gente não goste. Mas, enfim, os bons exemplos, os bons cidadãos merecem ter a devida exaltação. Não é isso, David de Tarso? Sem dúvida, Marinho. Eu acho que qualquer aumento de gastos, e muitas vezes, né, quando é para o próprio bolso, ele tem que ser bem observado. Mas alguns prefeitos utilizam a prerrogativa de que, olha, estou fazendo isso porque eu preciso fazer contratações. Eu até citei no programa de hoje o exemplo dos médicos, que há uma certa dificuldade em relação a isso também. Só que aí você cria mecanismos, como, por exemplo, empresas terceirizadas que vão prestar aquele serviço, tudo para não elevar também e não ter que aumentar o valor pago ao prefeito, que é o chefe máximo do executivo. Mas a gente é chefe deles, não é isso? A gente é o chefe dos políticos. Então, o cara também tem que entender que ele trabalha para o cidadão e que... Quando você quer um aumento, Maurinho, o que você faz? Você mostra trabalho, não é isso? Não, você quer um aumento, você vai no seu chefe, você mostra trabalho. Você não... né? Não é assim, ai... Panetei aqui. Não, acho que o Totinha me expulsaria a pontapés se eu tivesse essa ousadia, mas tudo bem. 11h14, importante que estamos aqui, não é isso? Vamos seguindo. Proponho que a gente fale até de outro assunto aqui, virando a página completamente